Sabe aquelas tradições que a gente acha que vão durar para sempre? Pois é, algumas delas vão se apagando aos pouquinhos, até que só sobram na memória de uma única pessoa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa dessas memórias para resgatar uma festa que o tempo quase apagou, e o nosso guia vai ser alguém que viveu tudo isso bem de perto. E é essa a voz que vai guiar a gente. Em 2012, com 76 anos, o Francisco, conhecido como Seu Chico da Morena, sentou para contar umas histórias da infância dele. O que ele talvez não imaginasse é que aquelas lembranças eram, na verdade, o último registro vivo de um ritual que estava quase completamente esquecido. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é quase como montar um quebra-cabeça. Vamos juntar as peças de uma tradição que desapareceu, usando como mapa essa conversa com um homem cuja mente é um verdadeiro arquivo da cultura da sua região. E o ponto de partida é exatamente esse. Essa entrevista de 2012 não foi só uma conversa, sabe? Foi um ato de preservação. Naquele momento, o Seu Chico virou uma ponte para o passado, a fonte principal para a gente conseguir entender como é que aquela festa realmente funcionava. E agora a gente chega no coração da festa, o ritual principal, a parte que todo mundo via e que dava o tom da celebração era a procissão das bandeiras. Era ela que percorria as casas da comunidade. E quem fazia esse ritual acontecer não era uma multidão, não. Era um grupo bem pequeno e muito dedicado. Eram apenas 4 homens os responsáveis por carregar essa tradição de porta em porta. E olha só, cada um desses 4 homens tinha uma função muito, mas muito específica. Eram 2 para carregar as bandeiras, um para tocar o tambor que anunciava que eles estavam chegando, e o quarto homem levava a bolsa para recolher as doações. Uma equipe enxuta, mas cheia de significado. Mas e as bandeiras? Como elas eram? A descrição do Seu Chico é de uma clareza que impressiona. Eram 2, iguaizinhas. A cor, ele lembra bem, era quase encarnada, um tom de vermelho muito específico, bem vivo. No topo, uma flor de verdade, e no mastro, fitas coloridas balançando. É o tipo de detalhe que só a memória de quem viveu consegue guardar. O som da festa também era muito único. Durante a procissão em si não tinha cantoria. O que se ouvia era a batida da caixinha. E o Seu Chico faz questão de explicar. Não era um tambor de couro comum, não. Era um instrumento diferente, com um som bem característico, que dava para ouvir de muito longe. Essa frase dele captura perfeitamente o poder daquele som. A batida da caixinha era o sinal. Era o anúncio que conectava todo mundo, avisando que a fé e a festa estavam a caminho. Só que a tradição era muito, mas muito maior do que só procissão. Agora, a gente vai abrir o foco e olhar para a festa vibrante, para a vida comunitária que acontecia ao redor desse ritual. Era um evento que movimentava a cidade inteira. Agora, olhem só que interessante essa comparação. Antigamente, a festa durava 5 dias inteiros. Cada dia era dedicado a um santo diferente. Hoje em dia, quando a celebração é recriada, todos os santos são homenageados num dia só. É uma mudança gigante que mostra bem como o ritmo da vida mudou. E o clima da festa era elétrico. As memórias do Seu Chico pintam um quadro muito vivo. De manhã cedo, tinham as alvoradas, com foguetes e música. As famílias da região montavam suas barracas de comida que eles chamavam de hotéis. E à noite, o som era de banda ao vivo tocando shot e outros ritmos, em bailes que iam até o sol raiar. Era o grande evento social do ano. Só que a festa também era um espelho da sociedade daquela época, com suas complexidades. Seu Chico conta que, embora a fé fosse a mesma para todo mundo, a celebração social era dividida. Tinha o baile dos morenos e o baile dos brancos. Nas palavras dele, bem diretas, era tudo separado. Mas essa separação não era sempre aceita de forma passiva, não. E aqui vem uma das histórias mais potentes da memória do Seu Chico. Ele conta que, uma vez, esticaram uma corda no meio do salão para separar os grupos. Mas o povo não gostou, arrebentou a corda e todo mundo se misturou no que ele descreve como uma poeira sem tamanho. Um ato pequeno, talvez, mas um ato de rebeldia que ficou marcado. E tudo isso nos leva para a parte final da nossa análise de hoje. O que acontece quando uma tradição tão rica, tão cheia de vida, começa a se apagar? E mais importante ainda, como é que se pode salvar algo assim? A pergunta que fica no ar é a do próprio Seu Chico. Ele mesmo reflete sobre o motivo do fim. Por que será que pararam, né? Por que uma coisa que era tão importante para a vida de todo mundo, simplesmente acabou? E a resposta que ele mesmo dá não é nenhum grande drama, nenhum evento catastrófico.
é algo muito mais sutil e talvez por isso até mais melancólico. Não teve briga, não teve proibição. As pessoas, segundo ele, simplesmente foram parando, ninguém queria sair mais, e assim, aos pouquinhos, a tradição parou. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa história. Hoje em dia, os grupos culturais que tentam resgatar essa festa procuram o seu Chico. Para eles, ele é a peça-chave. A memória dele não é só um monte de história bonita, não. É um manual de instruções, um guia prático para reconstruir o que se perdeu. Ele é, como dizem, a planta baixa da tradição. E a gente encerra com essa reflexão. A história dessa festa, vista através dos olhos e da memória do seu Chico, deixa pra gente uma pergunta fundamental. Será que a lembrança de uma única pessoa pode mesmo ser o suficiente para reviver uma cultura inteira? Fica aí a prova de que, às vezes, o nosso maior patrimônio cultural não está guardado em livros ou museus, mas sim na mente dos nossos mais velhos.